As brocas largo, elas são paralelas. E elas são mais curtas, a lâmina, a ponta ativa. Agora, quando você pega uma broca desses sistemas que são troncocônicas, vejam que a broca, a ponta ativa é bem mais comprida e o formato dela acompanha o formato do pino. Então, como que eu uso uma broca que é paralela para um pino que é cônico? Se eu tentar fazer essa correspondência, eu vou ter que desgastar a mais. Ou eu vou ter que inserir a broca e fazer movimentos, né, circunferenciais para tentar abrir um espaço para que daí sim eu consiga fazer o pino descer. E isso leva, sem a menor sombra de dúvidas, a uma falha no seu interesse de fazer preparos que desgastem menos. Então, a primeira mensagem importante, já que você entendeu o quanto isso é salutar, é: eu vou utilizar as brocas corretas de cada sistema de pinos. Olha só, essa é uma tabelinha que eu fiz para os alunos do método PhD Pinos para cada sistema de pinos diferente, aonde você vai observar as compatibilidades das gates, da largo, e daí você estabelece uma ordem de preparo. Veja que existe uma ordem, ó. Primeiro eu uso uma gates, depois eu uso uma largo, depois eu finalizo. Com qual interesse? Evitar desvios, criar um espaço ideal e evitar reembasar. Não é que reembasar é ruim, sempre é bom, mas desde que você tenha técnica para evitar reembasar, você não vai desgastar desnecessariamente o seu elemento. Hoje em dia já existe uma outra possibilidade muito interessante que a Elce Ultrasonic tem trazido para nós cada vez mais, entrando aí no nosso mercado com força. Quais são essas possibilidades? É você utilizar as pontas ultrassônicas. Veja bem, você já recebeu o dente tratado endodonticamente, ou se você é endodontista, fez a endo com os conceitos mais conservadores possíveis, pertinentes àquele caso clínico. Fez a endo, está tudo certinho, beleza, maravilha. Está tudo ok, aí você recebe para inserir um pino, ou se você mesmo vai fazer a inserção do pino e é endodontista, você pode utilizar, por exemplo, essa pontinha que está lá no cantinho, ó, que chama Cut Condenser. O que ela serve? O Cut Condenser, ela corta a gutapecha condensada na dimensão que você planejou. Tem uma ponta extremamente fininha, aí você vai com ela e consegue cortar aquela regiãozinha excedente ali da gutapecha onde você vai inserir o pino. Só isso daí já te criou um caminho de penetração das próximas brocas. Então olha que legal, muita gente começa a errar nessa fase, né? Onde você vai com a penetração de uma broca e talvez ela desvie por qualquer motivo que seja e pum, atravessa ali a parede de um canal. Então, se você cria um caminho inicialmente, pode ser com as pontas ultrassônicas? Pode. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho isso daqui e tal, ainda vou pedir, tem alguns casos para resolver por agora. Então, pega o seu condensador de Paiva, né? Aquece ele, vê a medida que você precisa e faz a remoção da gutapecha naquela dimensão. Facilita o seu trabalho, principalmente quando a gente tem um pouco menos experiência. Não estou dizendo que eu adquiri experiência, agora eu vou abusar. Lógico que não. Mas você precisa criar uma sequência de raciocínio para ter chances de sucesso. E as pontas ultrassônicas ajudam demais nesse sentido. Então vejam que esse paciente apareceu assim para nós. Ó. Ele sofreu uma queda, né? Esse paciente sofreu uma queda com a fratura dos dois incisivos. Ambos não, o 21 não precisou de tratamento endodôntico, mas o 11 sim precisou de tratamento endodôntico. É lógico que a queda provocou algum derramamento sanguíneo, embora com as avaliações de vitalidade e sensibilidade pulpar, nós comprovamos que o 21 ainda estava viável e mantivemos ele em acompanhamento durante esse processo. No outro elemento, percebam que a gente tem mais de 50% da estrutura remanescente foi embora. Não é só isso que a gente usa para indicar um pino, né? Quem indica pinos observando só a quantidade de remanescente comete um erro
colossal. Não é só isso, você precisa analisar a oclusão, analisar a necessidade de retenção, analisar qual é o seu trabalho futuro, o que é que você vai restaurar, as suas competências, habilidades e treinamento para execução, e daí você define as necessidades de fazer essas instalações ou não de pinos. Beleza, definido isso, esse caso merecia a instalação de um pino. Percebam agora, eu quero que vocês olhem claramente, vou até pegar uma ampliação aqui da ponteira para você ver o seguinte. Olha lá, depois que a gente limpou e fez o acesso à região endodôntica, olha aqui e olha aqui o pino em fase de testes depois do preparo executado. Perceberam que não existe espaço nenhum ao redor desse pino e o preparo envolveu exclusivamente aquilo que precisava ser envolvido. Removemos o que precisava ser removido. Nessa pequena embocadura do canal, olha aqui, nessa pequena embocadura aqui, ó, tá um pouquinho frouxinho, porque a endodontia trabalhou ali, ó, nesse local. Então dá para ver que esse canal aqui ele não é exatamente circular, ele é levemente ovoide. Então vejam, com essa aparência aqui, nós decidimos para esse caso clínico fazer o reembasamento, mas esse reembasamento ele vai praticamente ocorrer nessa porção mais coronal. Então o reembasamento aqui ele foi realizado desse pino, mas sem toda a efetividade, o interesse, o conceito real da necessidade do reembasamento. Por quê? Porque a gente fez um preparo que desgastou o mínimo possível e suficiente, analisando todos aqueles conceitos que vocês viram, né? Então usamos primeiro um aquecedor ao rubro para tirar a gutapecha, depois fomos com a Gates compatível, depois com a Gates ou as Gates, depois com as Largo e depois com a broca do pino que dá o toque final, porque ela é compatível com aquele pino. Então depois de tudo isso, feito o processo de cimentação, olha lá, o pino já está cimentado. Aqui esse é outro elemento, nós tínhamos feito uma proteção com ionômero de vidro na região da fratura, mas não houve necessidade endodôntica nesse elemento, como eu já mostrei para vocês. E daí nessa mesma seção já existe ali um núcleo de preenchimento protegendo esse remanescente e o pino que nunca deve ficar exposto ao meio. Lembre-se que esses pinos são feitos de fibra e a fibra pode facilitar a condução de água dentro do pino e isso, em teoria, fragiliza o pino. Então, para isso, a gente toma sempre cuidado. Em toda vez que você fizer um pino, faça um preenchimento, uma resina que esconda ele ali dentro. Beleza. Depois disso, nós partimos para o processo restaurador. E aí, finalizado esse processo restaurador, é perceptível que a gente conseguiu um sucesso muito interessante nesse caso clínico. Existe outra chance da gente desgastar menos? Existe. A Angelus lançou um sistema de pino muito interessante recentemente. Olha só que interessante, essa broca que vocês estão vendo aqui, ó, desse sistema de pinos, o Splendor, ela é uma broca compatível, ou seja, eu não posso nem falar compatível porque ela é a mesma. Ela é a broca do pino X-Acto número 1. Só que o que acontece? Quando você usa o X-Acto, ele tem uma dimensão, vamos colocar assim, tem uma dimensão X, certo? Então, aquele pino, vamos supor, o pino número 1, né? Ele tem uma determinada dimensão, beleza. Só que às vezes, por mais que você escolheu o pino certinho, vocês acabaram de ver no caso anterior, pode ser que numa região cervical ele ficou levemente frouxo e não caberia o pino número 2. Para eu utilizar o número 2, eu teria que desgastar mais para o pino conseguir descer. Então, qual foi a inteligência do pensamento para esse sistema? Vocês estão percebendo aqui que ele tem uma estrutura que a gente chama de luva e o próprio pino, que é liso e que entra dentro dessa luva, trespassa ela. Então essa luva ela pode descer mais ou pode subir mais. Ou ela desce muito ou ela não desce quase nada.
O que depende dessa descida dela é justamente essa dimensão do canal. Então, esta broca, ela logicamente, ela tem que ser suficiente para estas porções mais inferiores da luva, justamente porque o pino é fininho, ele desce até lá no fundão. E depois essa luva vai descendo até o momento em que ela trava. Para alguns sistemas de canais ela vai descer mais, para outros ela vai descer menos. Por isso que o nome que eles colocaram é esse Single Adjustable Post. É um pino único que é, digamos, ajustável. Então, olha só que interessante. Você consegue com esse sistema ter um maior volume de fibra, porque você vai engrossar ele na região onde a gente precisa de mais fibra, lá na região mais coronal. E além de tudo, você torna possível, com a técnica correta, desgastar menos a estrutura, justamente pelo fato do pino ser ajustável nessas situações. Então, super interessante, uma ideia super legal. Então, olha só, primeiro a Gates ali sendo utilizada. Nesse caso, olha só, eu acabei não utilizando a remoção da gutapercha previamente, mas é sempre salutar, sempre importante. Remoção. Depois, olha só, para esse pino eu utilizei algumas largo, depois a broca do pino, que é aquela número 1, ó, que eu já mostrei para vocês na imagem ali, ela sendo utilizada, olha só. E aí, olha aqui o pino é bem magrinho, só que a luva desce até preencher o espaço. Em alguns ela vai descer mais, em outros ela vai descer menos. Então vejam que depois que eu encaixo uma na outra, ó, eu vou fazendo essa descida até ver o quanto ela desce e preenche todo aquele canal. Beleza pura. Depois disso eu já estou cortando ali o excesso do pino. Tirei aquele excesso do pino e aí vou fazer o processo de cimentação.